Boa noite, pessoal. A gente vai falar sobre a Revolução Cubana. A gente está aqui no período pós-Segunda Guerra Mundial. A gente está chegando nos dias de hoje. Eu vi que a gente tem poucas aulas, então, poucos assuntos. Então, vai dar tempo de fazer certinho. E eu não vou precisar correr com o assunto, então eu vou fazer essa aula curtinha, assim, que aí não fica maçante. Vai dar pra fazer curtinho até chegar onde eu quero chegar. Pra gente falar sobre Guerra Fria, que é o que, né, vem depois da Segunda Guerra Mundial. É importante a gente entender a Revolução Cubana, que foi um acontecimento importante, assim, pra nossa história, que tem influências até hoje, como a gente pode ver. Tudo que vem, assim, depois da Segunda Guerra Mundial é bem marcante até hoje, porque foi ontem, né, na linha do tempo da história. Então, vamos falar sobre a Revolução Cubana e é isso, vamos falar sobre a Revolução Cubana. A Revolução Cubana, né, vamos contextualizar primeiro. A independência de Cuba, ela aconteceu em 1898, ela foi um pouco tardia, assim como a do Brasil, né? Ela foi liderada pelo poeta José Martí, e ela esbarrou na política do Big Stick, que era o grande porrete dos Estados Unidos, que ele era utilizado pelos Estados Unidos para justificar suas medidas intervencionistas na América Latina. E ela estava sintetizada nessa frase do presidente Theodore Roosevelt, que é: devemos falar macio, mas carregar um grande porrete. E aí, seguindo essa política, os Estados Unidos eles incluir na Constituição cubana de 1901 a emenda Platt, que dava início à tutela política e econômica norte-americana sobre Cuba. Os Estados Unidos, eles, assim, dominavam a América Latina inteira, assim, a América para os americanos, e os americanos incluíam só os estadunidenses. Todos os americanos deviam se submeter aos Estados Unidos, né? Então, além de ceder aos Estados Unidos uma área de 117 km², a Baía de Guantanamo, ainda hoje é uma base norte-americana em solo cubano. Cuba ela ficou sob a ameaça de uma invasão norte-americana e o jugo de governos locais ditatoriais, como o de Gerardo Machado até 1963 e Fulgêncio Batista de 1934 a 1958. Tudo isso definido pelos Estados Unidos, tá? E aí, na década de 1950, né, a oposição à ditadura, essa ditadura estadunidense, ela cresceu consideravelmente com o surgimento de movimentos guerrilheiros sob a liderança de Fidel Castro, né, Camilo Cienfuegos e Ernesto Che Guevara. Ernesto Che Guevara e Fidel Castro são os mais famosos, né, mas a gente tem aí Camilo Cienfuegos. Sempre tenho dificuldade de falar esse sobrenome, mas o importante é que vocês entendam quando estiver escrito na prova. E aí, a partir de 1956, eles obtiveram sucessivas vitórias e eles ocuparam várias cidades povoadas, né? E aí, em 31 de dezembro de 1958, Fulgêncio Batista ele foi derrotado e ele fugiu, né, de Cuba para a vizinha República Dominicana. E aí, a política de mudanças adotadas pelo governo revolucionário, a partir de 1959, elas se chocavam, né, com as tradicionais interesses dos Estados Unidos no país. E a realização de reforma agrária e a nacionalização das refinarias de açúcar, usinas e indústrias, a maior parte, né, pertencia aos Estados Unidos. Elas levaram os Estados Unidos a suspender a importação do açúcar cubano, que era, assim, a base, né, da economia cubana. Então, sendo a venda do açúcar vital para a economia de Cuba, né, um novo mercado precisaria ser criado e o país voltou-se para os soviéticos, porque a gente vai entrar aqui num contexto de Guerra Fria, em que a gente tem uma grande disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, que são as duas maiores potências do mundo. Então, como Cuba tem um ideal mais parecido com o da União Soviética, eles vão pedir ajuda, né, para a União Soviética, já que os Estados Unidos parou de comprar o açúcar deles. Então, a ligação de Cuba ao bloco soviético serviu de justificativa para o governo de John Kennedy tomar medidas radicais. Se qualquer estado, qualquer país da América Latina fosse contra eles arrumavam desculpa e tomavam mesmo. Até, assim, no golpe militar de 64 aqui no Brasil, os Estados Unidos têm tudo a ver, toda influência possível tem dos Estados Unidos. Mas, enfim, voltando a Cuba, em janeiro de 1961, os Estados Unidos eles romperam, né, as relações diplomáticas com Cuba, isso em 1961. E em abril, né, um grupo de soldados formado por exilados cubanos e mercenários norte-americanos, eles desembarcaram na Baía dos Porcos, recebendo apoio da Força Aérea numa tentativa de derrubar Fidel Castro.
Mas isso aí acabou num completo fracasso e isso aumentou, né, o prestígio do líder cubano, que no caso era Fidel Castro. E aí, em seu discurso ao país, né, após a vitória, Fidel ele anunciou formalmente ao mundo que Cuba passava a se considerar um país socialista. E ao entrar para esse bloco, né, esse bloco da União Soviética, Cuba se torna assim um ponto estratégico para a União Soviética. Por quê? Porque é perto dos Estados Unidos, que promoveu a tentativa de instalação de mísseis na ilha, originando a crise dos mísseis em 1962. Então, foram problemas gerados aí por essas tentativas, né, de estratégias. E aí, em 1962, em plena atmosfera de Guerra Fria, Cuba ela é expulsa da Organização dos Estados Americanos, que é a OEA, sob a acusação de que disseminava a subversão pelos continentes, né, embora contasse com aliados de peso na América, como o México. Então, simultaneamente, John Kennedy ele lançou para a América Latina a Aliança para o Progresso, e esse programa ele ajudava economicamente, né, e veiculava ideais norte-americanos numa tentativa de combater as influências da Revolução Cubana sobre outras regiões do continente. Ou seja, os Estados Unidos ele financiava ditaduras pela América Latina. Tanto é que a gente, depois, na próxima aula, a gente vai estudar a América Latina nesse pós-guerra, como é que estava acontecendo. E realmente, a gente teve ditaduras muito sangrentas, da Argentina, no Chile, no Brasil. Foram ditaduras, assim, bem pesadas, na ideia de acabar com a ameaça comunista, do fantasma comunista. Então, o isolamento forçado de Cuba, ele serviu de motivo para o governo apoiar os movimentos guerrilheiros que aconteciam em diversos pontos do continente, né? Porque estava tendo ditadura de neoliberal. E aí, então, os movimentos guerrilheiros, eles aconteciam, né? Contra isso, e Cuba tentou mesmo apoiar, né? E aí, tentando subverter, né, os poderes estabelecidos, que eram aliados aos Estados Unidos. E aí, na Bolívia, Colômbia e países assim centro-americanos, o líder da Revolução Cubana, Che Guevara, ele atuava pessoalmente. Ele ia nesses países mesmo para tentar levar a Revolução Socialista para ir contra essas ditaduras neoliberais. Mas ele acabou sendo morto em outubro de 1967 na Bolívia, que é onde Che Guevara morre. Então, essa atitude ofensiva cubana, os Estados Unidos eles responderam com uma política de apoio aos golpes militares do continente, implantando governos ditatoriais, né, para afastar o perigo comunista ou atuando militarmente contra os governos apoiados por Cuba, como o governo sandinista na Nicarágua. E aí, no ano de 1980, a América Central se transforma numa região de guerra civil, de guerrilhas e de crise, em que a gente vê muita ditadura, muito sangue, muitas crises econômicas, sociais, políticas, assim, bem complicado. E aí, no início da década seguinte, né, a gente tá falando de 1980 aqui, então lá, assim, para 1990, né, começa o apaziguamento internacional. Apaziguamento internacional que ele era promovido pelo presidente norte-americano George Bush e pelo presidente soviético Mikhail Gorbachev. Não sei falar o nome dele, gente. É Mikhail também. Mas enfim, houve esse acordo entre União Soviética e Estados Unidos, né? E aí eles tentam eles realmente tentam diminuir, né, apaziguar internacionalmente essas guerras, né? E aí isso motiva, ainda que brandamente, uma reversão, né, do quadro de guerrilhas e instabilidade que estava vindo anteriormente, né, no século ou na década de 80. E a Revolução Cubana, no contexto da América Latina, ela foi uma forma diferenciada, né, de enfrentar os problemas de miséria e ditadura produzidos pelo subdesenvolvimento. Então, cujas soluções passavam pelo não alinhamento automático com os Estados Unidos durante o período da Guerra Fria. E assim, após mais de 25 anos da Revolução, o governo cubano, né, a despeito de várias dificuldades, pôde proclamar que conseguiram o fim do desemprego e da miséria e que o analfabetismo fora erradicado do país. Assim, Cuba, enquanto tinha a União Soviética ali para apoiar, eles tiveram bastante crescimento. Cuba estava passando por muito problema social e econômico, e aí com o governo de Fidel Castro, enquanto tem essa ajuda soviética, as coisas melhoram ali, né?
Porém, né, as mudanças no leste europeu e a derrocada da União Soviética, que em 1989 a 1991, a União Soviética ela começa a ter crises porque ela não consegue gerenciar esse monte de guerra, né, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria. Então ela começa a falir e aí, em consequência disso, Cuba também falha. Elas fortaleceram, né, as pressões por reformas que eliminassem o monolitismo, né, que era um obstáculo a uma abertura sintonizada com as transformações, né, dos ex-socialistas e exigidas pelos países capitalistas. Como a União Soviética cai, né, então, assim, no conflito ideológico, a gente tem que os Estados Unidos ele ganha, o capitalismo ganha. Então, ele exige que esses países que se consideravam socialistas parem de ser socialistas para poder ele apoiar, né. Mas aí, como Cuba não para, né, enfim... Então, acontece, né, o bloqueio econômico dos Estados Unidos, que foi implementado em 1961, e ele multiplicava as dificuldades da população cubana, né, e do próprio regime socialista. Porque assim, Cuba não era autossustentável, né, não tinha como sobreviver sem trocas comerciais com outros países. Então, tem sido tão negativos os efeitos dessa política que muitas das conquistas sociais, econômicas e culturais que foram obtidas até o ano de 1980, elas foram anuladas, ou elas estão sob ameaça. Cuba sofre bastante com esse embargo econômico. Então, a enorme retração econômica do leste europeu, né, que foi provocada pela morte da União Soviética, levou os dirigentes comunistas cubanos a tentar, né, em meados da década de 1990, um reformismo econômico e uma aproximação com a comunidade internacional, que era discordante do bloqueio, né, norte-americano. Então, após adotar por décadas o lema revolucionário castrista, né, socialismo ou morte, eles passavam pragmaticamente a dizer: queremos capital e não capitalismo. Porque eles precisam, né? Não tem como viver num mundo capitalista sem capital. Não tem como você ser isolado ali, só você sendo socialista. Dava certo quando tinham relações internacionais com outros países socialistas. Tinham capital, mas não queriam capitalismo. Então, outro mecanismo adotado pelo governo cubano foi o incremento do turismo, né? Porque Cuba é linda, assim, tem Caribe ali, que atraía divisas que ajudaram, né, a enfrentar a asfixia econômica. Então, muitas pressões da comunidade internacional elas têm sido feitas pelo fim do bloqueio norte-americano a Cuba, mas uma posição contrária é defendida pela comunidade cubana, né, estabelecida na Flórida. Muitos, né, desses cubanos que estão nos Estados Unidos, né, ali em Flórida, eles tinham deixado Cuba por serem opositores à revolução liderada por Fidel Castro, ou por serem contrários aos encaminhamentos empreendidos pelo governo cubano no pós-revolução, né. Então, desses, eles muito deixaram Cuba em balsas improvisadas ou asilando-se em embaixadas de outros países, principalmente quando em viagens ao exterior. Então, ao apoiarem o isolamento internacional, esses cubanos da Flórida, eles acreditam que a pobreza decorrente, né, desse isolamento internacional acabaria por derrubar Fidel Castro, que é o que eles queriam, né? Então, estabelecidos em grandes números nesses estados norte-americanos, os cubanos eles exerciam, no final da década de 90, um enorme peso nas eleições locais e, com suas ramificações, eles influenciavam a política externa dos Estados Unidos. Nos últimos anos, vigorou em Cuba uma política pendular de isolamento e reaproximação de acusações e agravamento de tensões nas relações do governo com vários países, seguidas de abrandamento, né, especialmente com os Estados Unidos e países da União Europeia. Foi nesse quadro, então, que se integrou, né, a visita do Papa João Paulo II à ilha, né, e aí em 1998, que é quando João Paulo II ele visita Cuba, há também o crescente intercâmbio comercial e os financiamentos canadenses e europeus concedidos ao país. Vai voltando, assim, a ter uma conversa internacional. A saída do Papa, assim, foi muito importante. E mesmo assim, dissidências internas e oposição à ordem política seguidas de repressão e prisões, né, têm sido destacadas como indicadoras de uma estrutura fechada e antidemocrática, motivo, né, de críticas e de entrada em maior integração de Cuba no circuito dos negócios e da política internacional, que realmente ainda é a mesma família que governa Cuba, né? Então, o importante aliado de Cuba, num crescente intercâmbio internacional comercial, tem sido a Venezuela, que também está passando por crise, então, assim, tudo é muito interligado, né? Então, os acordos com o governo venezuelano
de Hugo Chávez, eles garantiram, né, a Cuba o abastecimento de cerca de 1/3 do petróleo consumido, né, na ilha a partir de 2004, em troca de medicamentos genéricos, assistência de equipes médicas e profissionais da educação e implantação de núcleos de produção de vacina, porque Cuba tem uma medicina muito desenvolvida, muito forte, então é o que eles oferecem, né, à população, aos outros países para ganhar certas coisas em troca. Então, além da elaboração, né, na criação de centros de processamento de leite de soja para atender as escolas venezuelanas. Outro importante parceiro comercial de Cuba nos últimos anos é a China, que daqui a pouco, que assim, é uma das maiores potências econômicas mundiais, pode não ser social, mas o PIB é enorme. Então, que junto com a Venezuela tem representado grande parte do comércio internacional do país. E em 2006, Fidel Castro ele afasta-se do comando político, porque ele tem problemas de saúde, e ele passa o poder a Raul Castro, não acabando com o poder deles ali, nem restaurando a democracia, né? Então, nos últimos anos, continuaram as dúvidas sobre o futuro da ilha, quanto às mudanças políticas e maior integração à comunidade internacional, especialmente quanto à normalização das relações entre Estados Unidos e Cuba, que era defendida, né, pela maioria dos países do continente americano. Então, assim, Fidel Castro e Hugo Chávez, eles tinham uma relação boa, né? Eles tinham o Plano ALBA, que era a alternativa bolivariana para as Américas, e Chávez ele foi eleito presidente da Venezuela pela primeira vez em 1998 e reeleito outras vezes, né? E após sofrer um golpe frustrado, que foi apoiado pelos Estados Unidos em 2002, ganhou popularidade, né, e ampliou seus poderes governamentais, contando com imensos recursos advindos da produção petrolífera, né? Porque Venezuela é o maior produtor de petróleo da América, não, né? Acho que do mundo, parte assim ali para a região ali do Oriente Médio. Então, contando com imensos recursos, né, dessa produção petrolífera, Chávez ele deu início ao que ele denominou como Revolução Socialista Bolivariana. E ele estatizava, né, empresas e firmava alianças internacionais anti-norte-americanas. E aí, em 2012, ele obteve a aceitação da Venezuela como membro do Mercosul, e na reeleição de outubro foi vitorioso para mais um mandato. Entretanto, né, Chávez não pôde realizar o juramento oficial de posse no novo mandato presidencial em janeiro de 2013 por problemas de saúde. Fidel Castro e Chávez, eles estão bem velhinhos, gente. Passando mais de 2 meses em Cuba para tratamento de um câncer na região pélvica e só retornando à Venezuela em fevereiro de 2013 e falecendo, né, em março do mesmo ano. O que trouxe várias consequências, né, para Venezuela e consequentemente para Cuba. Bom, assim, sobre a Revolução Cubana, era isso que eu queria falar. É um assunto bem curtinho. Espero que vocês tenham entendido a importância disso, porque aí na próxima aula a gente vai falar sobre a América Latina no geral. E aí depois a gente fala sobre a Guerra Fria, porque é como tá o cronograma. Mas isso acontece paralelamente, gente. Então, é isso, a gente tem que entender a história, né? Cuba, assim, tentou ser um país socialista, tentou ter essa relação econômica, mas quando a União Soviética cai, Cuba acaba passando por diversas, assim, complicações e crises, né? E até hoje, assim, passa, mas ainda é um país que tem uma saúde melhor que a dos Estados Unidos, por exemplo. É um país que é referência, assim, na questão de saúde, medicamento, médico, e sai exportando médico pro mundo todo, porque realmente tem uma formação muito boa. Mas, enfim, é isso, basicamente. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês estejam fazendo exercício, o Enem tá chegando. Boa sorte, bom final de semana e não desistam agora, tá quase aí, tá batendo na porta. Já chega, já passa e aí é férias, gente. E é isso. Bom final de semana e boa noite. Qualquer coisa pode mandar mensagem que eu respondo. Ninguém nunca manda. Mas qualquer dúvida, tô sempre à disposição. Boa noite.